O que nós vamos ver em nossa reunião nessa noite? Nós vamos observar boas sugestões sobre como iniciar conversas em diferentes situações. Ainda vamos observar como queremos mostrar amor a Jeová, especialmente pelo empenho que temos na pregação das boas novas. Também vamos tirar boas lições do exemplo do apóstolo Paulo, de Barnabé. Mas tudo isso tem como pano de fundo os Salmos 63, 64 e 65. Pensando nisso, vamos iniciar então com o discurso na sessão Tesouros da Palavra de Deus. Irmão Giovanni Vieira preparou-nos essa apresentação debaixo do seguinte tema: o teu amor leal é melhor do que a vida. Por que a Bíblia diz que o amor leal de Jeová é melhor do que nossa vida? Peço, por favor, que abram suas Bíblias e vamos deixar que ela nos responda. Salmos 63, 3. Salmos 63, 3 diz: o teu amor leal é melhor do que a vida, por isso meus lábios te glorificarão. Então vimos que significa que o amor de Deus é eterno, constante e incomparável. E, infelizmente, enquanto somos imperfeitos, as nossas vidas são cheias de tribulações. Porém, o amor de Deus permanece constante em todos os momentos. E até mesmo Davi sentiu esse amor quando passou por dificuldades em sua vida. E é verdade que quando enfrentamos desafios, às vezes nos sentimos perdidos ou desamparados. Mas podemos observar até mesmo o exemplo daqueles irmãos que passaram pela Segunda Guerra Mundial. Mesmo passando por diversas dificuldades, como perseguição, fome, possivelmente até tortura, eles mantiveram fiéis e escolheram continuar no amor leal de Jeová, mesmo que isso significasse até mesmo a sua morte. Então, se continuarmos confiando, nos agarrando ao amor de Jeová como uma âncora, conseguiremos nos sentir confiança e ao entregarmos nosso amor a Jeová, encontraremos verdadeira paz, consolo e esperança em momentos difíceis. E o que dizer de nós hoje? Como podemos aumentar ainda mais nosso amor por Jeová? Podemos ver a resposta disso em Salmos 63, 6. Peço que abram suas Bíblias, por favor. Salmos 63, 6. Diz assim: eu me lembro de ti quando estou deitado. Medito em ti durante as vigílias da noite. Vemos então que devemos mostrar gratidão a Jeová. E podemos fazer isso por sempre pensarmos nas muitas coisas boas que Jeová tem nos dado e continua nos provendo. Mas tente o seguinte: não só pensar rapidamente na bondade de Deus, mas colocar em prática o que Davi diz ali na parte início da parte B do texto. Vamos ver novamente? Diz assim: medito em ti. Então, nesse texto que lemos, podemos ver que ao meditar na generosidade de Jeová, vai aumentar nossa gratidão e nossa confiança que Jeová nos ama e se importa com a gente. E como podemos tirar o máximo de proveito ao meditar em Jeová? É verdade que meditarmos no que lemos e aprendemos sobre Jeová nem sempre é fácil. Porém, podemos ilustrar do seguinte modo: imagine uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Será que ela já começa aprendendo numa bicicleta destinada a adultos? Não. Ela começa geralmente por aquela bicicleta pequena e geralmente com auxílio de rodinhas. Mas conforme aquela criança começa a se esforçar para realizar aquela tarefa, ela treina bastante para conseguir equilíbrio na bicicleta e se dedica o tempo para aprender, ela vai crescendo e até mesmo depois que cresce, vai trocando a sua bicicleta. Da mesma forma, ao meditarmos, precisamos nos esforçar para sempre fazermos aquela atividade, sem desistir.
Precisamos treinar. No início, podemos ter dificuldades. Porém, se estivermos sempre treinando, ficará cada vez mais fácil de entendermos alguns assuntos mais complexos. E devemos dedicar também o tempo. Ao dedicar tempo, conseguiremos tirar o máximo de proveito do que estamos aprendendo. Agora, o que está envolvido em dedicar tempo de qualidade? Como, infelizmente, somos imperfeitos, a nossa tendência é de se desviar para tarefas mais fáceis de realizar. Mas podemos colocar o exemplo de Davi em prática. Assim como Davi, a melhor hora para ele era quando estava deitado em sua cama ou acordado durante suas vigílias à noite, podemos encontrar momentos em nosso dia que será mais fácil de meditarmos. Podemos encontrar um melhor horário e que estaremos descansados para tirarmos o melhor proveito. Além que, de preferência, podemos encontrar um ambiente tranquilo e de poucas distrações. E é interessante que até mesmo Jesus, que tinha condições mentais perfeitas, sabia do benefício de meditar e orar em lugares tranquilos. Se realizarmos esses bons conselhos, poderemos tirar o máximo de proveito possível e aprendemos ainda mais. E quais serão os benefícios de meditarmos no amor de Jeová? Sentiremos os mesmos sentimentos descritos por Davi. Vamos ver quais foram esses sentimentos? Peço que abram suas Bíblias em Salmos 43, do 4 ao 5. Salmo 43, 4 ao 5, diz assim: Portanto, eu te louvarei toda a minha vida. Ao teu nome levantarei minhas mãos. Estou satisfeito com a melhor parte, a mais seleta. Por isso minha boca te louvará com lábios alegres. Podemos ver então nesse texto que Davi sentiu alegria e demonstrava verdadeira gratidão a Jeová. E podemos demonstrar nossa alegria e gratidão quando falamos a outros sobre as qualidades de Jeová. Já reparou que quando falamos de algo que gostamos, é difícil de esconder nosso entusiasmo? E isso também é aplicado quando falamos daquela pessoa que tanto admiramos e amamos. Ficamos, às vezes, até ansiosos para conversar sobre as pessoas, sobre a qualidade dela. Então, por assim dizer, quando meditamos nas qualidades de Jeová, vamos nos tornar ainda mais amigo dele. Além de encontrarmos ainda mais maneiras que Jeová tem nos ajudado hoje e como ele tem demonstrado o seu amor por nós. E é o que podemos ver na imagem a seguir. Vemos, então, uma irmã com a Bíblia em suas mãos. O que podemos observar disso? Provavelmente, ela acabou de ler um texto bíblico, mas observe o olhar dela. Ela não está olhando diretamente para a Bíblia. O que podemos reparar? Que ela está meditando no que acabou de ler. E qual foi o resultado disso? A imagem ao lado, ali mais ao fundo, podemos ver o resultado. Podemos ver o sorriso do rosto dela e de sua companheira ao falar com as pessoas sobre Jeová e suas boas novas. Além também de, quando meditamos, conseguiremos tirar o máximo de proveito possível e nos preparar ainda melhor para as reuniões. E onde conseguiremos fortalecer a nossa amizade com Jeová e ainda ajudar outros irmãos em nossa congregação. E podemos ver isso na imagem abaixo. Vemos a alegria no rosto dos irmãos por tirar o máximo proveito do comentário dessa irmã. Obrigado pela imagem. Então, vamos continuar a nos esforçar a meditar nas diversas maneiras que Jeová tem demonstrado seu amor leal por nós. Se fizermos isso, vamos continuar tendo e aumentando nossa alegria em servir a um Deus tão bom. E vamos ter total convicção nas promessas de Jeová, para que tenhamos certeza que quando passarmos por uma dificuldade, que o amor leal de Jeová é melhor do que a vida. Agradecemos ao irmão Giovanni por sua apresentação feita de maneira animada,
que colocou-nos para refletir sobre esse assunto. Vamos continuar a nossa reunião? Agora convidamos o irmão José Carlos Lima, e ele é o responsável por fazer a consideração das joias espirituais desta semana. Para darmos início às joias espirituais, gostaria de um voluntário para ler Salmos, capítulo 64, versículo 3. Irmã Janete. Eles afiam a língua como uma espada, apontam como flechas para palavras cruéis. Bem, obrigado, irmã. De acordo, então, com esse texto, nós temos a seguinte pergunta: como esse texto nos lembra que é importante falar de modo positivo? Lucas Rafael. Então, o texto compara a língua a uma espada, né? E a gente pode fazer um paralelo com isso com a construção de um edifício. É muito mais fácil derrubar um edifício do que construir um novo. Ou seja, como humanos imperfeitos, todos nós temos falhas e defeitos. E às vezes não é difícil a gente identificar a falha de outra pessoa e acabar falando de modo imprudente e acabar ferindo essa pessoa. Porém, nós temos que tomar cuidado e manter uma conversa edificante para que nós não acabemos desmotivando essa pessoa ou até mesmo magoando-a. Nós devemos sempre procurar edificar e não magoar as outras pessoas. Obrigado, irmão. Muito bem. Então, nós temos a seguinte pergunta agora. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? O irmão Caio. Em Salmo 63, 3, fala sobre o amor leal de Jeová, que também se refere ao amor que os irmãos demonstram entre si. Certa matéria diz que Jeová sempre vai demonstrar amor leal por meio de sua organização. Aprendi que ao demonstrar amor leal ao próximo, automaticamente eu posso recebê-lo de volta, pois a alegria gerada com amor volta em dobro em forma de muita emoção. Obrigado, irmão. Muito bom, irmão. Irmã Joelma. Talvez nesses 3 dias de congressos que nós tivemos, nosso coração ficou emocionado e talvez pensamos durante um discurso, e prometemos para Jeová, Jeová, eu vou mudar nisso, Jeová, eu vou melhorar nisso. Se nós fizermos isso e cumprir os votos que fizemos a Jeová, nós vamos alegrar o coração dele. O Salmo 66, no versículo 13 e 14, menciona que Jeová espera sim que a gente cumpra os votos que fez, mesmo quando a gente estava em aflição. Então, nós vamos ser pessoas confiáveis, vamos alegrar a Jeová e, principalmente, vamos melhorar o nosso desenvolvimento espiritual. Obrigado, irmã. Irmão Ricardo, aqui. Na leitura dessa semana, achei muito interessante os Salmos 65:2. Quando lemos na Bíblia, estamos escutando a Jeová, e quando oramos, Jeová está nos escutando. Jeová nos orienta e nos fortalece por meio do seu poderoso Espírito Santo. Ele até mesmo enviou seu Filho amado à terra, para livrar todos do seu pecado e da morte. Isso nos mostra o tanto que Jeová nos ama. Obrigado, irmão. A irmã Natália.
No Salmo 65:4 diz que, embora Jeová seja o ouvinte de oração, o texto nos ajuda a entender que tipo de orações Jeová ouve. O texto diz que Jeová escolhe e traz para perto dele. Ou seja, antes que alguém possa receber a atenção de Jeová, essa pessoa deve começar a se desviar do que é errado. Quem não faz isso mostra que não quer se aproximar de Jeová. Então, isso mostra como é importante que estejamos próximos de Jeová e devemos nos esforçar em fazer o que é correto. Muito obrigado, irmã. A irmã Rose. O livro de Salmos 64:10 fala da alegria que o justo sente de se refugiar em Jeová. E essa é a alegria que as experiências nos mostram de vários irmãos. E apesar de lidar com doenças ou experiências ruins. E foi essa alegria que também ajudou Jesus a suportar a estaca de tortura. E por isso, nós devemos sentir bastante felizes. E o que vai nos ajudar a sentir essa alegria é a gente ter a certeza que nós temos a aprovação de Jeová. Porque nada pode ser maior do que a alegria de obedecer e manter uma amizade forte com Jeová. Muito bem, irmã. Muito obrigado. O irmão Danilo. O texto de Salmo 63:3, ele foi muito importante para mim, porque sem o amor de Jeová, a vida ela não teria significado. Eu imagino como que seria uma vida extremamente longa sem o nosso Criador. Ela seria vazia, sem um verdadeiro objetivo. E Jeová, ele deu ao seu povo um trabalho satisfatório para fazer nesses últimos dias. De modo que podemos estar certos que, quando Jeová, o grande cumpridor de propósitos, der a vida eterna, ela será repleta de coisas fascinantes e significativas para aprender e fazer. E isso enche minha fé em Deus e nas esperanças que Ele deu para nós, pois Ele faz a nossa vida ter um verdadeiro significado e objetivo. Obrigado. O irmão Tiago. Ainda no Salmo 65:4, nós podemos entender qual é o prêmio daqueles que diligentemente obedecem os preceitos de Jeová. Se continuarmos a obedecer suas leis e confiarmos em todos os seus planos, poderemos obter a vida e o descanso eterno. Obrigado. A irmã do lado ali. Natália, é isso? Giovana. Tem algumas coisas na natureza que nos impressionam pelo seu poder. E uma dessas coisas é o mar, como o Salmo 65:7 nos fala. O ser humano nunca conseguiu conhecer ele por completo, e um mar em tempestade nos enche de medo, porque é algo muito poderoso, e sobre o qual não temos nenhum controle. Mas Jeová é capaz de acalmar a fúria dos mares. É algo simples para ele. Isso me mostra o quanto Jeová é poderoso. E é esse poder que tenho ao meu lado, então não preciso ter medo de nada. Obrigado, irmã. O irmão Siqueira. Nos dias difíceis que nós estamos vivendo, todo momento, toda hora, precisamos de proteção, precisamos de segurança, e às vezes nos deprimimos ou ficamos ansiosos pelos problemas que acontecem no dia a dia. Um salmo que ajuda nós a fortalecermos e nos dá confiança, nos dá segurança, é o Salmo 46:1. Lá diz que Jeová é o nosso refúgio, Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa força, Deus é a nossa ajuda encontrada. No vídeo lá sobre Jesus, por exemplo, no congresso, nós podemos ter uma ideia disso, o quanto Jeová protegeu, o quanto Jeová olhou e o quanto Jeová fez para proteger. Então, isso ilustra muito bem que se nós confiarmos, botarmos toda a nossa confiança em Jeová, todas as nossas ansiedades e preocupações ficarão para trás, serão coisas passadas. Então, fica a lição para nós. Qual é a lição que aprendemos? Diante de todos os problemas do dia a dia, sempre confie em Jeová, Ele é a nossa força. Obrigado. Eu agradeço, então, os bons comentários dos irmãos.
Obrigado, irmão Carlos, pela condução dessa parte. Aqueles que se apresentarão na sala B, por favor, podem se dirigir para lá. Irmão Júlio já os aguarda. E aqui, no auditório principal, vamos ouvir a leitura do trecho bíblico, Salmo 63, versículo 1 ao 64, versículo 10. E quem fará a leitura para a gente é o irmão Pedro Nunes. Vamos dar atenção a ele. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, continuo a Tua procura. Estou sedento de Ti, estou fraco de tanto ansiar por Ti, numa terra seca e esgotada, aonde não há água. Assim eu Te contemplei no lugar santo. Vi a Tua força e Tua glória. O Teu amor leal é melhor do que a vida. Por isso, meus lábios Te glorificarão. Portanto, eu Te louvarei por toda a minha vida. Ao Teu nome levantarei minhas mãos. Estou satisfeito com a melhor parte, a mais seleta. Por isso, minha boca Te louvará com lábios alegres. Eu me lembro de Ti quando estou deitado. Medito em Ti durante as vigílias da noite. Pois Tu és o meu ajudador, e eu grito de alegria na sombra das Tuas asas. Eu me apego a Ti. Tua mão direita me segura com firmeza. Mas os que buscam destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada. Eles se tornarão comida para os chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todo aquele que jurar por ele exultará. Pois a boca dos que falam mentiras será silenciada. Ao regente, Salmo de Davi. Ouve a minha voz, ó Deus, quando eu suplico. Protege a minha vida dos terríveis ataques do inimigo. Defende-me das tramas secretas dos maus, da multidão dos malfeitores. Eles afiam a língua como uma espada. Apontam como flechas palavras cruéis, e de seus esconderijos atiram no inocente. Atiram contra ele de repente, sem temor. Insistem no seu propósito maligno. Falam sobre como esconder suas armadilhas. Dizem: quem as verá? Buscam novos meios de fazer o mal. Planejam secretamente sua estratégia astuta. O pensamento e o coração de cada um deles são insondáveis. Mas Deus atirará uma flecha contra eles. Eles serão feridos de repente. Sua própria língua causará sua ruína. Todos os que estiverem observando balançarão a cabeça. Então todos os homens ficarão com medo e proclamarão o que Deus fez e compreenderão os feitos dele. O justo se alegrará em Jeová e se refugiará nele. Todos os que estão retos de coração exultarão. Irmão Pedro, nós apreciamos muito sua apresentação. Gostamos da forma com que apresentou sua leitura, especialmente porque a característica de oratória fala sobre ser simpático e mostrar que se importa. Mas talvez a gente pense, mas como é que a gente vai fazer isso na leitura? Mas tem uma notinha que falava sobre fazer a leitura de textos, não tinha? E aqui no quadro
diz assim, olha, que tem a lâmpada, né? Quando estiver lendo, expresse os sentimentos indicados pela passagem, sem chamar atenção para si mesmo. Ou seja, significa dar vida, colocar um pouco mais de sentimento e não fazer aquela leitura num ritmo só. E nós que o conhecemos, sabemos que o irmão se esforçou em fazer isso. Além de fazer uma leitura com calma, o irmão pronunciou bem as palavras. Nós percebemos que quando o salmista perguntava alguma coisa, você mudava o tom de voz. Em outros momentos, você também mudou um pouquinho o ritmo da leitura. Muito bom, meu irmão. Ficamos muito felizes em observá-lo avançando. E continue assim, se esforçando, e certamente Jeová vai continuar abençoando o teu progresso aqui na congregação. Obrigado mesmo. Vamos agora à sessão Faça o Seu Melhor no Ministério. Teremos agora boas sugestões de apresentação. E nós vamos observar como iniciar conversas em pelo menos 3 situações. A primeira delas envolve o trabalho de casa em casa, com um detalhe a respeito do morador. E, neste sentido, nós vamos agora acompanhar essa apresentação, que será feita pela irmã Marina Santos e pela irmã Michele Prudente. Demos atenção a elas. Oi, boa noite, tudo bem? Me chamo Marina, eu sou uma testemunha de Jeová e hoje eu estou tirando a noitinha para compartilhar uma mensagem positiva da Bíblia. Você tem alguns minutinhos? Buonasera, não falo português. Ah, você não fala português. Entende o que eu falo? Um pouquinho. Ah, tá certo. Eu sou Marina. Você é? Sou no Michele. Michele, vou mostrar para você um livro. Só um minutinho. Diga para mim se tem seu idioma aqui. Ah, você fala italiano. Vou abrir aqui na página 31. Daí você pode ler essa mensagem no seu idioma. Grazie. Michele, você me permite que eu anote seu endereço para que alguém que fale seu idioma venha te visitar? Endereço? Sim, sim. Então tá bom. Eu vou aproveitar, vou deixar para você esse cartão. Aqui tem o site jw.org. Você pode acessar e ler a Bíblia no seu idioma. Grazie mille. Obrigado, irmãs, pela apresentação. Irmã Marina, irmã Michele. A irmã procurou aplicar, não é, aquilo que a brochura Ame as Pessoas fala sobre o tópico bondade, né? Como é que a gente pode ser bondoso com alguém? Quando a gente leva em conta a pessoa, suas necessidades, não é? E quando você mostra que quer ajudar. E a irmã fez isso com a preocupação de ajudá-la a receber a mensagem salvadora de vidas das boas novas no seu próprio idioma, não é? Então nós queremos fazer isso também, estar atento, não é? Se encontrarmos alguém que não fala português, nós temos vários meios que a Organização de Jeová nos apresenta, inclusive no site jw.org, não é? Temos o Language, que traz uma ou outra informação a respeito disso também. E agradecemos, irmã Marina, por sua boa apresentação. Que Jeová abençoe no seu progresso aqui junto com a gente. Muito bom, pessoal. Vamos agora à segunda situação, iniciando conversa. Testemunho informal. E nós gostaríamos de acompanhar, então, a demonstração que será feita pela irmã Bruna Franco, juntamente com a irmã Larissa Ramos. Demos atenção. Menina, que correria que tá essa clínica hoje, né? Tá lotada.
Tá mesmo, tô desde cedo aqui esperando ser atendida, mas até agora nada. Saí cedo do serviço para fazer esses exames, mas não me chamaram ainda. Parece que a gente só sai de casa para se estressar, viu? Mas parece que todo mundo resolveu ficar doente hoje. Realmente, é bem difícil. É muita fila, o atendimento é bastante demorado, ainda mais agora que as doenças têm aumentado muito, né? É gripe, pneumonia, Covid. Uma hora e também tem o tempo, né? Recentemente eu fiquei doente também. Uma hora está frio, uma hora está calor. E aí a gente vem no hospital e acaba ficando triste, né? De ver a situação das pessoas. Só doenças e sofrimento. Mas olha, eu tenho esperança em Deus de que esse mundo ele ainda vai melhorar. Eu não tenho essa esperança. Para mim, o mundo só vai piorar. Todo dia é uma doença nova, é o clima que está instável, a gente liga a televisão, só tem notícia ruim. Daqui a uns anos, o próprio ser humano vai destruir a Terra com tanta população. Então, eu não acredito que um dia algum milagre vai acontecer e o mundo vai melhorar. Olha, já estão me chamando, o médico já está me chamando para fazer o exame. Até mais. Vai lá, foi um prazer te conhecer. Agradecemos também a apresentação da irmã Bruna, juntamente com a irmã Larissa. Irmã Bruna, nós estávamos observando a irmã iniciar a conversa, mas aplicando a lição que fala sobre naturalidade, não é? Era essa. E nas orientações que a gente recebe aqui, diz que nós não precisamos ficar impacientes para logo conversar sobre a Bíblia com a pessoa. Nosso objetivo agora é iniciar conversas. Se a conversa, se a situação permitir, a gente vai usar a Bíblia. Mas caso contrário, nós queremos fazer isso, conversar com as pessoas, não é? Essa é uma boa tática que nós queremos aplicar no nosso ministério agora. Talvez a gente, naquele instante que encontra aquela pessoa, nós não vamos ter como abrir a Bíblia, deixar ali algo para ler, mas quem sabe numa outra ocasião, quando encontrar de novo essa pessoa, aí continua e aí apresenta a verdade para ela. Mas, Bruna, também gostamos bastante da sua apresentação, que Jeová continue te abençoando. Agora, a terceira situação envolve o testemunho público. Como é que a gente pode fazer isso, iniciar conversas? Vamos prestar atenção na irmã Evanúzia Souza, juntamente com a irmã Ana Carolina. Como é bom tomar um café ao ar livre, não é mesmo? Mas está parecendo que vai chover hoje. Está parecendo mesmo. Mas também está precisando de uma boa chuva, né? Está tudo tão seco, o tempo está muito seco. Sim, é verdade. Olha, você viu aquilo ali? O menino bateu no rosto da mãe dele. Pois é, até as crianças estão sem paciência hoje em dia, né? É criança mal educada. Sabe, eu tenho um filho pequeno, eu me preocupo muito com a educação dele, em que tipo de pessoa ele vai ser quando crescer. Isso me deixa bastante preocupada. Eu entendo. Quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha essa mesma preocupação, sabe? Mas eu aprendi que o segredo está em você ensinar boas qualidades para os filhos desde logo cedo, desde bem cedinho, né? Então, ensinar a eles qualidades como ser bondosos, respeitosos, né? Amar a família, respeitar os pais, né? Eu aprendi que ensinando essas coisas para eles desde cedo, amar as pessoas, principalmente amar a Deus, é de grande ajuda. Eles levam isso para a vida. É verdade, mas é bem difícil fazer isso, não é? Eu concordo. Não é fácil, né? Exige esforço e também muito tempo, né? Porque as crianças pequenas precisam de tempo para aprender. Mas nós podemos contar com a ajuda de Deus. Olha, mas será que exige um pouco de esforço fazer isso, não é? Como eu te disse, exige mesmo muito esforço. Você está vendo aquele carrinho ali, ó? Sim, estou vendo sim. Ali tem uma publicação que foi elaborada exatamente para as crianças. Ela tem uma linguagem simples, as coisas são apresentadas de maneira que as crianças possam entender. E aquela publicação, essa brochura, tem ajudado muito os pais a ensinar, a incutir nos filhos essas qualidades logo cedo, de uma maneira que eles entendam, né? E aí, se você quiser, pode passar lá e pegar uma para ti. É gratuita.
Ah, eu vou pegar sim, eu vou gostar. Você não quer anotar o meu contato? Ah, anoto. Claro que quero. Eu vou anotar o seu contato e aí eu te chamo e a gente pode continuar essa conversa. E se você tiver alguma dúvida sobre o que vai ler lá na brochura, pode me chamar também. Tá bom, então. Também agradecemos às irmãs, irmã Vanúzia, irmã Carol. Irmã Vanúzia, a atenção nossa estava sendo dada ao assunto interesse pelas pessoas, não é? Na brochura, ame as pessoas. Ponto 5, escutar, não falar demais e deixar a pessoa se expressar, não é? E de fato a irmã fez isso. Nós ouvimos bastante a Carol falar, não é? E a irmã foi pontuando algumas coisas e conduzindo a conversa. Muito bom. É isso também que a gente quer fazer. A tendência nossa é sempre falar mais e ouvir menos. A gente precisa inverter essa situação. Nós queremos, às vezes, falar menos, usar perguntas e deixar a pessoa se expressar. Porque quando ela se expressa, como foi no caso da apresentação, nós conseguimos entender qual é o assunto que vai tocar-lhe o coração. Irmã Vanúzia, também ficamos felizes em observá-la aqui em ação e que Jeová continue contigo também, minha irmã. Vamos agora à parte número 7 dessa reunião. Agora, nós vamos observar explicando suas crenças. E você nota que o tema dessa parte, por que as testemunhas de Jeová insistem em falar com pessoas que não mostraram interesse? Por que a gente faz isso? A irmã Janete vai apresentar essa informação para nós e ela está sendo auxiliada aqui pela irmã Giovana Brizola. Vamos dar atenção. Ai, Janete, até que enfim chegou a hora do almoço, eu não aguentava mais. Quanto serviço? É verdade, Giovana. Hoje está bem corrido, né? Sim, e esse final de semana eu nem consegui descansar. Ai, mas como que foi o seu final de semana? Olha, agora o meu foi maravilhoso. Você lembra daquele convite que eu te dei do congresso? Lembro, sim. Então, eu fui. Giovana, foram 3 dias maravilhosos. Lá eu aprendi muito sobre Jesus e sobre as boas novas do reino de Deus. E eu não vejo a hora de chegar o final de semana para que eu possa ir na pregação falar com as pessoas. Ai, Jane, eu acho muito bonito esse trabalho que vocês fazem. Mas, sabe, às vezes eu fico me perguntando por que vocês, testemunhas de Jeová, insistem em falar com pessoas que não mostram interesse. Olha, Gi, eu até te entendo, viu? E saiba que muitas pessoas também se perguntam. Mas nós temos bons motivos para continuar nos esforçando a pregar para as pessoas. Ah, é? E quais motivos? Vamos ver o que a Bíblia fala? Veja aqui, em Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 39, que eu gostaria que você lesse para nós, por favor. Ele lhe disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Viu só, Giovana? Então, o nosso amor a Deus nos motiva a obedecer à ordem de Jesus Cristo, que disse que deveríamos dar um testemunho cabal da verdade. E isso envolve pregar para todas as pessoas. E também nós amamos muito as pessoas. As boas novas do reino, Giovana, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas para o melhor. Por isso, continuamos a pregar. Tá, eu até entendo que vocês fazem isso por amor a Deus, mas por que perder tempo com quem atende vocês mal ou quem não mostra interesse? Sabe, Giovana, muitas vezes, quando nós batemos de novo em uma casa, as pessoas que tinham dito que não estavam interessadas, elas acabam mostrando interesse. E também, os motivos são variados, né? Às vezes, as pessoas, elas mudam de casa, algum parente ali, né, da família pode mostrar interesse. E, às vezes, também as pessoas mudam seu jeito de pensar, devido a alguma circunstância que pode acontecer na vida delas. E aí elas mostram interesse em aprender sobre a Bíblia. E outro motivo
é que nós fazemos isso porque a mensagem que nós levamos pode salvar a vida delas. Ah, é? Como assim? Sim, Giovana. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, a Bíblia deixa claro que as boas novas do reino, elas devem ser pregadas antes que venha o fim. E muito em breve, Deus ele vai trazer um fim a esses sistemas de coisas. E antes que isso aconteça, nós devemos assim ajudar o maior número de pessoas possível. Ah, agora eu consegui entender, Jane. Mas você pode me falar mais sobre essas boas novas? Claro. Muito obrigado, minhas irmãs. Obrigado, irmã Giovana, por ajudar, especialmente a irmã Janete, que queremos agradecer. Irmã Janete, é uma parte um tanto quanto nova, né? Maneira de apresentar aqui na reunião Vida e Ministério, né? Fazer essa demonstração respondendo a uma das perguntas que costumeiramente as pessoas talvez nos façam ou tenham em mente sobre a Bíblia, né? E a irmã aplicou muito bem a sugestão que foi dada. E também, falando agora sobre a sua arte de ensino, a orientação era prestar atenção à lição 4 da brochura Ame as Pessoas, verbete humildade. E aí, logo no início fala que é para a gente não falar com ar de superioridade. Talvez a pessoa faz uma pergunta para a gente e a gente vai responder, mas como você não sabe disso? Ou por que você pensa assim? Muito pelo contrário, a irmã foi amorosa, levou em conta o questionamento e, num tom bem calmo, brando e sereno, foi raciocinando, chamando atenção para a Bíblia, não para si mesma. E certamente isso tocou o coração de sua ouvinte, assim como nós queremos fazer o mesmo quando alguém questionar-nos. Não precisamos partir para o conflito, muito pelo contrário, vamos agir com brandura, com humildade, chamando atenção para a palavra de Deus. Muito obrigado, minhas irmãs. Irmã Janete, que Jeová continue contigo também. Vamos agora iniciar a terceira e última sessão, Nossa Vida Cristã. Se puder, fique em pé. E agora nós vamos entoar o cântico Eterno Amor. Preparou ele bem em casa? Há alguns anos atrás, no congresso, nós o cantamos. Agora vamos unir nossas vozes para cantar com o mesmo fervor daquela ocasião. Eterno Amor, cântico 154.
Foi muito bom cantar esse cântico de novo, não é? Mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, porque de fato, falar sobre o amor de Jeová, sentir o seu amor, é algo muito importante. Mas note que a pergunta que será respondida na consideração que será feita pelo irmão Rafael Machado é a seguinte: como mostramos que amamos a Deus? Demos atenção a ele. Ninguém que conhece a Jeová, o mínimo que seja, pode duvidar do seu amor por toda a humanidade. Só que a grande maioria das pessoas não para pensar nas várias formas que Jeová usa para demonstrar esse amor. Citando brevemente alguns exemplos, podemos pensar no dom da vida ou na capacidade de raciocinar. Ainda na matéria, na apostila, nós somos lembrados de Atos, capítulo 14, versículo 17, onde Jeová demonstrou sua bondade fornecendo a chuva e a colheita, ou seja, meios para que nós possamos nos alimentar. Então Jeová, até esse nível, ele cuida de todos por igual. Ele ama a todos por igual. Então, em João, capítulo 3, versículo 16, o que aprendemos sobre o amor que Jeová demonstra a todos? Quem gostaria de destacar um ponto-chave nesse texto para nós? Ao fundo, nosso irmão Paulo Henrique, por favor. Nós aprendemos que João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Isso nos mostra que o sacrifício de Jesus não foi direcionado somente ao povo de Jeová, mas ao mundo, ou seja, a todas as pessoas, mostrando que Jeová ama todas as pessoas. Muito bem destacado, irmão. Muito obrigado pela participação. Só que nós vimos também nesse texto, aprendemos que tem a questão de ter fé. E esse é o diferencial, exercer fé no sacrifício de Jesus. Isso dá a oportunidade de vivenciar ou experimentar mais sobre o amor de Jeová. Salmos 86, versículo 15, destaca belas qualidades de Jeová, inclusive que ele é cheio de amor leal, como estamos vendo bem em nossa reunião hoje. Mas o que isso significa então? Esse amor especial que Jeová sente é motivado por comprometimento, lealdade, integridade e profundo apego. E nós temos base para entender que Jeová demonstra esse amor leal apenas a seus servos, ou àqueles que têm uma amizade achegada a ele. Quem gostaria de ler para nós Salmo 33, 18? Salmos 33, 18. Pode ser a irmã Tati, por favor. Tatiane. Vejam, os olhos de Jeová vigiam sobre os que o temem, os que esperam no seu amor leal. Muito obrigado, irmã, pela leitura. Deixem suas Bíblias abertas um pouquinho nesse salmo. Veja que aqui a primeira frase diz que Jeová vigia sobre os que o temem. Então, nessa frase podemos entender também da seguinte forma, que Jeová cuida com carinho daqueles que têm medo de desagradar a Ele. Meditar sobre isso é interessante, porque nós sempre estamos nos esforçando para melhorar nosso comprometimento com a vontade de Jeová, fortalecer ainda mais a nossa lealdade a Ele, aumentar nossa integridade com base do que nos aprendemos na Bíblia e queremos mais do que tudo, ter uma amizade achegada a Jeová, nos apegarmos a Ele. Só que olhando o outro lado, Jeová, por ser perfeito, por ser cheio de amor leal, ele não precisa melhorar nenhum desses aspectos. E ele oferece isso a nós. Mas agora, se você é como o salmista descreveu aqui nesse versículo que lemos, um dos que espera no amor leal de Jeová, a sua prioridade deve ser valorizar e demonstrar que dá valor a isso que Jeová nos oferece. Esse paraíso espiritual que nós conhecemos, todo esse cuidado e amor que Jeová nos oferece. Mas como nós podemos fazer isso então? Por observar e obedecer. Observar o quê? Jeová
quer que você leia, que estude, que medite e aprenda qual é a vontade dele, para depois você decidir no seu coração que vai obedecer e pôr em prática. É isso que Jeová espera de nós, incluindo o que eu e você, todos nós, sabemos que é o mais importante: ajudar Jeová, Jesus e os anjos a salvar vidas. Conforme Mateus capítulo 28, 19 nos diz, o nosso ministério, o nosso serviço sagrado, fazer discípulos, para que o máximo possível de pessoas possam conhecer o amor leal de Jeová. Nesse sentido, nós vamos agora assistir um vídeo e acompanhar uma família que mostra que está se esforçando em agradar a Jeová. Depois vocês vão poder participar com seus comentários. Por favor, o vídeo. Tchau, amor. Te amo. Tchau, crianças. Tchau, pai. Até mais. Pode assinar aqui. Pai? Pai? Ah, oi, filho. A gente ainda vai pro campo hoje? Tô tão cansado hoje. Ah, Eu tô acabado, filho. Vamos deixar para outro dia, ok? entendi. Tá bom. Pai, eu achei que a gente não ia mais pro campo hoje. Sabe, filho, eu pedi para Jeová me dar mais forças hoje. Você não tá cansado? Eu tô cansado, mas quer saber? Dá pra ir no campo, sim. Vamos lá? Olá, Tony. Oi, irmão. Oi. Olá, Ian. Você pode acessar o site. Lá você vai encontrar mais respostas. Olha, eu não sabia que a Bíblia responde isso. E a Bíblia responde outras perguntas sobre o futuro. Eu também queria deixar com você esse convite para a nossa reunião. Obrigado, pai. Foi muito bom o campo hoje. Foi ótimo, né? Foi. Chegamos. Oi. Vejam o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados. E aí, tá pronto pro campo? Tô. Só que tô meio nervoso. Sabe, eu também fico um pouco. Vamos fazer assim, eu falo primeiro. Vamos começar então? Veja o que esse texto diz sobre Deus. Quando estiver sob provação, que quem controla o mundo? Pra ser sincero, eu não sei. Então, Nesse folheto, você vai ver a resposta da Bíblia. Aqui em 1 João. O que vocês querem? Estamos fazendo uma pergunta para nós. Vocês vêm aqui toda hora. Ninguém merece. Eu não queria incomodar. Sai daqui agora. Me deixa em paz. Vão embora, senão eu chamo a polícia. Qual o problema desse povo? Como ele tava bravo, hein? Ele tava mesmo, né? É. Sabe, Tony, eu nunca me esqueço que, por muitos anos, eu agia da mesma maneira que ele. Sério?
Aprendi a verdade quando eu já era adulto. Como minha família era violenta, eu também fiquei assim. Eu não quero saber! Sumam daqui, não voltem mais! Mas, e aí? Como você mudou? Então, um amigo meu tinha morrido. E naquela mesma semana, bateram na minha porta. Eu sempre gritava com eles, mas dessa vez eu escutei. Esse é o poder da verdade. Ela muda as pessoas. E é por esse motivo que a gente continua pregando. Vamos para a próxima casa? Vamos? Que legal. Obrigado. Promoção imperdível na seção da padaria. Pães fresquinhos. Oi. Oi. Aceita um pãozinho? Claro, obrigada. Obrigada. Que delícia. Acabou de sair. Tem quentinho lá na padaria. Viu? Reparei na sua tatuagem. Ela tem algum significado especial? Ah, sim, então. Esses ramos formam um coração e tem o nome do meu namorado. Nós vamos casar daqui a alguns meses. Meus parabéns, que ótimo. Eu e meu marido já estamos casados faz 11 anos. Que legal, mas eu tô meio preocupada. O casamento de muitos amigos não deu certo. Entendo porque você tá ansiosa, essa é uma grande mudança. Mas o que você acha? Existe um segredo para um casamento feliz? Não sei. Mas se você souber, pode me dizer. Tem um conselho da Bíblia sobre casamento que foi muito bom para mim, nesse site. Tá bom, obrigada. Pai, mamãe pregou para a moça. Que legal, muito bom. Como foi? Eu tive que falar com ela. Ela vai se casar daqui a alguns meses. Mas ela não estava tão interessada. Aí eu deixei um cartão do site. Talvez ela entre no nosso site. Ia ser muito bom. Muito bem, fiquem à vontade em participar agora. A primeira pergunta: como o amor pode nos ajudar a pregar as boas novas quando estamos cansados? O irmão Daniel Fagundes, por favor. Então, quando nós estamos cansados, pensar em Jeová e nas pessoas, no amor que sentimos por elas, pode nos motivar a fazer mais. E também nós podemos imitar o irmão do vídeo, né? Quando nós estivermos muito exaustos, acabados, nós podemos orar a Jeová pedindo mais força para nos ajudar nesse momento. Muito bom, irmão. Bem comentado. Ainda o irmão Júlio, mais um ponto. Tem dia que estamos igual esse irmão mesmo, né? Precisamos orar para Jeová para ir, né? E é interessante que quando fazemos esses sacrifícios, passando por um dia difícil, normalmente Jeová abençoa a pregação, como se ele estivesse nos apoiando, assim como aconteceu com eles, né? Várias conversas e uma pessoa aceitou o convite para assistir a reunião. Então é como se nós demonstrássemos amor e Jeová mais ainda por nós. Muito bom, irmão. Obrigado pelo comentário também. A segunda pergunta: como o amor pode nos ajudar a pregar as boas novas quando enfrentamos oposição? O irmão Otávio, aqui, por favor. Assim como o irmão do vídeo, lembrar que a Bíblia pode mudar as pessoas nos incentiva a pregar mesmo que alguém nos trate mal. E não desistir de pessoas que nos rejeitem. Obrigado, irmão, pelo seu comentário. Ainda a irmã Érica, por favor. É importante demonstrar empatia, né? Vale lembrar também que nem todos nós nascemos de família cristã. E se nós tivemos a oportunidade de conhecer a Jeová e de estar na verdade hoje, é porque outras pessoas demonstraram esse amor por nós, né? Tendo paciência. Muitas vezes, talvez, alguma vez a gente pode ter tratado algum irmão mal quando foi pregar lá, ou então demonstrado certo desinteresse, né?
Mas esses irmãos, eles demonstraram amor, né? Porque é só o amor que é a grande motivação, né? Para pregar, e a gratidão que a gente tem, né? De estar, né? De fazer parte da verdade, querer compartilhar, então, esse privilégio, né? Com as pessoas, que as pessoas possam também conhecer a Jeová e ter a oportunidade que nós tivemos. Muito bom, irmão. Obrigado por comentar também. A terceira pergunta: como o amor pode nos ajudar a pregar as boas novas durante nossas atividades do dia a dia? O irmão João Davi? Então, aí, conforme no vídeo nós vimos, né, surgiu uma oportunidade, né? Então, essa oportunidade serve para todos nós. Nós queremos aprender isso, ter em mente, né? E aproveitar todos os momentos. E ali a irmã fez uma pergunta, e da pergunta ali surgiu o momento exato para dar o testemunho, né? E com certeza isso serve de muito exemplo para nós, para que nós possamos aproveitar todos os momentos aonde estivermos, né? Aproveitar essas ocasiões para dar testemunho também. Muito bom, irmão João. Obrigado por participar. A irmã Delaine, por favor. Nós vimos que a irmã encontrou um assunto que interessava a pessoa ali no dia a dia, né? Perguntando o que significa essa tatuagem. É um assunto que interessava a outra pessoa. E disso surgiu um assunto em comum sobre o casamento. E ela começou a puxar para a Bíblia, né? Então, nós podemos começar com umas conversas simples, assuntos do dia a dia, e vão acabar, com certeza, nos ajudando a dar bom testemunho. Muito bom, irmã. É isso mesmo que nós queremos fazer, né? Em conclusão, vamos fazer o nosso melhor em observar e obedecer, principalmente no quesito do nosso serviço sagrado que prestamos a Jeová. Assim, certamente, todos nós vamos nos beneficiar e vamos ajudar outros a se beneficiar do amor leal de Jeová. Gratos somos, irmão Rafael, pela consideração que fez. Vamos continuar a nossa reunião. Agora é a última parte. O estudo bíblico de congregação. O irmão Isaías Claudino é o dirigente e quem vai contribuir com a leitura é o irmão Luiz Eduardo Brizola. Vamos dar atenção. Muito bem, vamos então dar início ao estudo bíblico de congregação desta semana. Estamos estudando o capítulo 12 do livro de Testemunho Cabal, com o tema do capítulo, falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Este capítulo é baseado em Atos 14, do 1 ao 28, e tem por objetivo, então, mostrar o exemplo de Paulo e Barnabé ao demonstrarem humildade, perseverança e coragem. Até o parágrafo 13, nos estudos anteriores, podemos derivar várias lições que esses fiéis servos de Jeová já nos deram ao pregar, né, com humildade, perseverança e humildade. E a partir agora do parágrafo 14, que é a nossa consideração desta noite, do parágrafo 14 ao 20, nós vamos ver outras lições que nós podemos aprender do exemplo desses homens e como podemos colocá-las em prática em nossos dias. Contaremos com a leitura, então, do nosso irmão Luiz Eduardo. Por favor, irmão, leia para nós os parágrafos 14 a 16. Considere uma segunda lição que podemos aprender desse discurso. Paulo e Barnabé eram flexíveis. Diferentemente dos judeus e prosélitos em Icônio, os habitantes de Listra tinham pouco ou nenhum conhecimento das Escrituras ou dos tratos de Deus com a nação de Israel, mas faziam parte de uma comunidade agrícola. Listra era abençoada com um clima ameno e um solo fértil. Aquelas pessoas podiam ver amplas evidências das qualidades do Criador.
conforme reveladas em coisas como as épocas de colheita abundante, e os missionários usaram esse ponto em comum ao raciocinar com elas. Será que também podemos ser flexíveis? Embora um agricultor possa plantar o mesmo tipo de semente em vários de seus campos, ele precisa usar métodos diferentes para preparar o solo. Em alguns campos, a terra talvez já esteja fofa, pronta para ser semeada. Em outros, pode ser que a terra precise ser preparada. De modo similar, a semente que plantamos sempre é a mesma, a mensagem do reino encontrada na palavra de Deus. No entanto, se formos como Paulo e Barnabé, tentaremos discernir a formação religiosa e a circunstância das pessoas a quem pregamos. Daí, basearemos nossa apresentação da mensagem do reino nessas informações. Podemos aprender uma terceira lição do relato envolvendo Paulo, Barnabé e os habitantes de Listra. Apesar de nossos melhores esforços, às vezes a semente que plantamos é arrancada ou cai em solo rochoso. Se isso acontecer, não desanime. Como Paulo mais tarde lembrou aos discípulos em Roma, cada um de nós, incluindo cada pessoa com quem falamos sobre a palavra de Deus, prestará contas de si mesmo a Deus. Muito bem, então agora os irmãos podem participar com seus comentários, fiquem bem à vontade. Temos aí campos para vários comentários. Parágrafos 14 e 16 tem a seguinte pergunta: que outras duas lições podemos aprender das palavras de Paulo e Barnabé aos habitantes de Listra? Malerce? Como aqueles habitantes de Listra basicamente não tinham conhecimento das Escrituras, eles eram de uma comunidade agrícola, mas eles podiam ver amplas evidências do Criador na produção que eles tinham, porque faziam colheita abundante. Então, os missionários Paulo e Barnabé usaram esse ponto em comum para raciocinar com eles. Eles foram bastante flexíveis. Primeiramente, eles tentaram discernir a formação religiosa e a circunstância daquelas pessoas ali para conversar com elas sobre a mensagem do reino. Muito bem, isso mesmo, né? Então, apenas para enfatizar, como é que que lição podemos aprender neste caso? A Laura? A Laura aqui na frente. Uma das lições é sermos flexíveis. Isso, muito bem, Laura. Sermos flexíveis. Irmão Gustavo ainda? A semente que nós plantamos é a mesma, é a verdade bíblica. Porém, a necessidade da pessoa talvez varie de pessoa para pessoa. O interesse de uma não é o interesse da outra, pelo menos de início. Então, se nós formos flexíveis, nós conseguiremos melhores resultados no nosso ministério. Muito bem, muito obrigado, irmão. E qual é a outra lição, a terceira lição que nós aprendemos aí? Irmão Daniel Chibirca. É que por mais que sejamos flexíveis, às vezes aquele esforço que nós fizemos pode ser que não dê resultado. Né? Como registrado em Mateus 13, pode ser que aquela semente caia num solo rochoso, ou um solo que não vai brotar. E isso não deve fazer com que a gente se culpe, né? Conforme fala Romanos 14:12, cada um de nós, também incluindo os moradores, né, prestará contas de si mesmo a Deus. Muito bem, exatamente, né? Obrigado por mencionar aí também os versículos. Então, não queremos nos sentir desanimados ou culpados, não é? Cada um vai prestar contas a Deus. Agora, dando sequência, vamos entrar no subtópico. E os entregaram aos cuidados de Jeová. Vamos à leitura do parágrafo 17. Depois que Paulo foi arrastado para fora de Listra e dado como morto, os discípulos se juntaram em volta dele e ele se levantou e encontrou um lugar na cidade para passar a noite. No dia seguinte, Paulo e Barnabé iniciaram uma viagem de 100 quilômetros até Derbe. Mal podemos imaginar as dores que Paulo sentiu durante essa difícil viagem, tendo sido apedrejado poucas horas antes. Mesmo assim, ele e Barnabé perseveraram e, quando chegaram a Derbe,
fizeram um bom número de discípulos. Daí, em vez de pegarem o caminho mais curto para Antioquia da Síria, que servia como uma espécie de base para suas atividades, eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Com que objetivo? Para fortalecer os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. Que grande exemplo esses dois homens estabeleceram! Eles colocaram as necessidades da congregação à frente de seus interesses pessoais. Atualmente, superintendentes viajantes e missionários seguem o exemplo deles. A pergunta do 17. Depois de deixar Derbe, aonde Paulo e Barnabé foram e por quê? Irmã Luciene? Era muito difícil pensar que eles voltariam, né, para Listra, Icônio, da Antioquia, da Pisídia, né, mas ele voltou para lá. Mesmo sentindo dores, né, de ter sido apedrejado lá, ele teve coragem. Então, por que ele fez isso? Para fortalecer os discípulos, encorajar aqueles irmãos que estavam lá a permanecer na fé. Então, eles colocaram a necessidade da congregação à frente dos seus interesses pessoais, né? E hoje os superintendentes viajantes e os missionários seguem o exemplo dele. Muito bem, irmão. Ainda irmão Caio? E o parágrafo destaca, entre parênteses, que eles voltaram a Listra, Icônico e Antioquia. Dando uma olhada no mapa geográfico do apêndice B13, a gente pode ver que Derbe está no meio do caminho, ou seja, ao norte, né? E por isso eles tiveram que voltar sentido ao norte. Somente depois descer ao sul para Antioquia da Síria. Muito bem. Obrigado, irmão, pela sua pesquisa também. E aí nós vemos, então, né, o grande interesse deles em fortalecer os irmãos, mesmo depois de ter sido apedrejados ali naquela cidade, né? Isso que é digno de nota. Então, como já mencionado, isto nos dá, então, a base também para o trabalho amoroso que os superintendentes viajantes também fazem, ao visitar constantemente as congregações para fortalecer os irmãos. Mas, além desse trabalho de fortalecer, há algo mais envolvido por ocasião da visita dos superintendentes viajantes. Vamos ver o parágrafo 18? A leitura, por favor. Além de fortalecer os discípulos com suas palavras e exemplo, Paulo e Barnabé designaram anciãos para eles em cada congregação. Apesar de terem sido enviados pelo Espírito Santo nessa viagem missionária, Paulo e Barnabé oraram e jejuaram quando entregaram os anciãos aos cuidados de Jeová. Hoje, segue-se um procedimento similar. Antes de fazer uma recomendação de designação, o corpo de anciãos local analisa com oração se o irmão em consideração satisfaz os requisitos bíblicos. O tempo em que a pessoa já está na verdade não é o principal requisito. Em vez disso, a maneira de falar, a conduta e a reputação da pessoa dão evidência de até que ponto o Espírito Santo opera em sua vida. Satisfazer os requisitos bíblicos para os superintendentes é o que determina se ele se qualifica para servir como pastor do rebanho. O superintendente de circuito tem a responsabilidade de fazer essas designações. Pergunta do parágrafo 18. O que está envolvido na designação de anciãos? Irmão Lucas? Assim como eles oraram a Jeová e até chegaram a jejuar para Jeová orientar aquelas designações, hoje não é diferente também. Quando alguém vai ser analisado, além de há várias passagens na Bíblia que mostram se a pessoa está qualificada ou não, como 1 Timóteo 3, 1 a 10, que ali descobre as qualificações que precisam ter o ancião e os servos ministeriais. Também é feito muita oração, várias orações, para ver se a pessoa está preenchendo aqueles requisitos. Há um escrutínio entre não uma pessoa, mas se há um grupo de 15, 20 anciãos, então eles têm que estar de comum acordo se aquela pessoa preenche aqueles requisitos.
Muito bem, irmão. Muito obrigado. Então, o que é levado em consideração para fazer essa análise debaixo de oração, inclusive, né? Irmão José Roberto? Então, não é o tempo que a pessoa ela já está na verdade, né? Então, esse não é o principal requisito. Mas sim é o modo de falar, a conduta, a reputação da pessoa que dá evidência, no caso dela, que o Espírito Santo está operando sobre ela, né? Muito bem, irmão. Muito obrigado. Inclusive, aí cita para nós o texto de Gálatas 5, 22 e 23. Quem gostaria de comentar por que esse texto está indicado aí? Irmã Vanessa? Então, o texto fala dos aspectos, né, do fruto do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela demonstra, né, na maneira de falar, na conduta, na reputação, então fica evidente na vida dela esses frutos, então ela se qualifica para servir, né, com um privilégio de serviço. Muito bem, obrigado, irmã. Tá vendo? Então, a conduta, né, o proceder da pessoa, tanto na congregação quanto fora, vai demonstrar o quanto esses aspectos do fruto do Espírito Santo estão sendo demonstrados na vida dela, né? Então, isso realmente demonstra que ela pode ser recomendada, né, para servir como ancião. Aí pede para, inclusive, comparar agora com 1 Timóteo 5, 22. Quem gostaria de ler para nós? 1 Timóteo 5, 22. Irmã Rose? Nunca impõe as mãos sobre nenhum homem precipitadamente, nem participe dos pecados de outros. Mantenha-se casto. Muito bem, obrigado, irmã, pela leitura. Quem gostaria de comentar esse texto, inclusive usando a nota que esse texto nos traz aí também? Nos ajuda a entender essas palavras. Irmã Joelma? Somos lembrados nesse versículo que não é necessário ter pressa para designar um homem para um cargo. E por que não? Porque leva tempo para a pessoa conseguir desenvolver esses 9 aspectos do fruto do Espírito, né? Então, é isso que se espera de um homem designado, que na sua vida a gente veja a evidência desse Espírito Santo agindo. Então, uma pessoa que talvez seja recém-dedicado não tem ainda tido a oportunidade de desenvolvê-las. Tudo bem, exatamente. Muito obrigado. Nós dissemos que esse é também um trabalho que é feito pela ocasião da visita do superintendente viajante. Por quê? Irmã Mara? Apesar do corpo de anciãos fazer as orações, fazerem as pesquisas para avaliar se alguém está qualificado, essa responsabilidade de designar um novo ancião ou um servo é do superintendente do circuito, é ele quem designa. Isso mesmo, obrigado. Vamos agora ao parágrafo 19. Por favor, a leitura. Os anciãos designados sabem que prestarão contas a Deus pelo modo como cuidam da congregação. Como Paulo e Barnabé, os anciãos tomam a frente na obra de pregação. Por meio de palavras, eles fortalecem seus companheiros de adoração e estão dispostos a colocar as necessidades da congregação à frente de seus interesses pessoais. Pergunta do 19. Pelo que os anciãos prestarão contas e como imitam a Paulo e Barnabé? Irmã Evanúzia? Então, os anciãos prestarão conta pelo modo como cuidam da congregação, né? E nossos anciãos fazem muito bem isso nas nossas congregações. Eles imitam muito bem a Paulo e Barnabé, porque tomam a dianteira na obra de pregação, eles fortalecem os irmãos, né? E não raro colocam as necessidades da congregação à frente dos seus próprios interesses. Muito bem, irmã. Exatamente, né? Obrigado.
Irmão Gustavo ainda? Também seguindo o exemplo de Paulo e Barnabé, os anciãos eles não deixam de trabalhar no ministério de campo, muito pelo contrário, se empenham por esse trabalho, tomam a frente nessa obra tão importante que nós fazemos. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Agora, em conclusão, parágrafo 20. Quando finalmente Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia da Síria, lugar que usavam como base para suas viagens missionárias, eles contaram as muitas coisas que Deus tinha feito por meio deles e como ele tinha aberto para as nações a porta da fé. Ler sobre o trabalho fiel de nossos irmãos cristãos e ver como Jeová abençoou seus esforços vai nos encorajar a continuar falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Bem, muito obrigado, irmão Luiz Eduardo, pela sua boa leitura. Pergunta do parágrafo 20. Como nos beneficiamos de ler relatórios sobre o trabalho fiel de nossos irmãos? Mateus? Ler sobre o trabalho fiel de nossos irmãos e ver como Jeová abençoou seus esforços vai nos encorajar tanto no serviço de pregação quanto em nossas outras atividades espirituais. Muito bem, Mateus. Muito obrigado pelo seu comentário também. Realmente, né? Somos muito fortalecidos, somos edificados quando lemos relatórios tanto dos servos de Jeová do passado, quanto relatórios atuais. Não é? Como somos fortalecidos e motivados a também fazer o nosso melhor na obra de pregação, também nos colocando à disposição para servir na congregação e nos colocando à disposição, colocando os interesses do reino à frente dos nossos próprios interesses. Então, esses exemplos realmente, né, nos fortalecem, que possamos sempre nos lembrar do exemplo de humildade, perseverança e coragem demonstrados por Paulo e Barnabé. E ao imitá-los, certamente seremos bem-sucedidos. Agradeço, então, o comentário dos irmãos. Obrigado, irmão Isaías, pela consideração que fez aqui com a congregação. E queremos também aproveitar para agradecer a sua presença, querido irmão e querida irmã, à nossa reunião. Nós certamente sairemos com vários pontos para meditar, não concorda? Por exemplo, vimos que a boa amizade com Jeová é mais valiosa do que nossa própria vida. Queremos nos lembrar das inúmeras vezes em que Jeová demonstrou-nos amor leal, e isso vai nos motivar a devolver com o nosso trabalho a adoração que prestamos a Ele. Observamos ainda que precisamos usar nossa língua de modo positivo para edificar outros. Afinal de contas, como vimos na leitura dos Salmos, Jeová observa tudo e Ele fica feliz quando nos encontra usando palavras encorajadoras e amorosas em nossas conversas. Vimos ainda sugestões para iniciar conversas nos mais diversos ambientes ou nas mais diversas ocasiões. E isso nos coloca esse desejo de falar das boas novas. Queremos declará-la. E o amor por Jeová, pelas pessoas e também a nossa preocupação em dar bom exemplo, como vimos naquela série de 3 vídeos, vai nos motivar a manter o zelo e fervor em declarar as boas novas. Afinal, declarar as boas novas é um ato de adoração para Jeová. E na próxima semana, o que veremos? Bom, vamos encontrar a resposta para 2 perguntas, pelo menos. Uma delas, como podemos deixar Jeová levar a nossa carga? E segundo, será que você pode ajudar a levar a carga de alguém? Pense então nisso, você vai se preparar
e certamente vai poder dividir suas impressões conosco aqui na próxima reunião de meio de semana. E agora, para encerrarmos a nossa reunião, gostaríamos de fazer isso de maneira alegre, entoando um cântico do reino para Jeová. Então, se puderem, por favor, fiquem em pé. O cântico é o cântico de número 79. Veja que fala sobre pregar e ensinar. Ensine-os a se manter firmes. E, na sequência, ouviremos a oração final que será proferida pelo irmão José Roberto Lopes. Cântico 79.